falando em governo Lula, ele passou uma vergonha tão grande, aonde uma indígena acabou com ele, detonou, deixando ele furioso. Olhem o que aconteceu com Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Lula, em 2020, fez uma fala sobre queimadas na Amazônia. E o nosso Luiz Pereira Luizão foi no arquivo e buscou essa fala. Acho que é importante a gente resgatar o que dizia Lula em 2020 com relação às queimadas na Amazônia. Aperta o play, Edson. O dado concreto é que o governo tem se mostrado incompetente. O governo tem se mostrado muito incompetente no trato dessas coisas. Por quê? Porque o governo, por que o governo não usa as Forças Armadas, sabe, com muito mais gente, já que a gente não tem guerra com nenhum país, a não ser a tentativa do Bolsonaro de fazer a guerra com a Venezuela? Por que não está lá nossos 50, 60 mil soldados, sabe, no Pantanal, na Amazônia, em qualquer lugar que está pegando fogo, para tentar diminuir isso? Ou seja, ele trabalhou para desmontar tudo, ou seja, aquele ministro do meio ambiente dele é um cidadão descaracterizado de caráter. É preciso que a gente diga que o incêndio não é só da responsabilidade do Bolsonaro, mas a gravidade do incêndio passa a ser da irresponsabilidade do Bolsonaro e da sua turma, porque ele não trata com respeito, não leva a sério. Se está queimando 1 hectare, 1 milhão de hectares, para ele tanto faz. Como morrer também não tem problema para ele. Na verdade, é um governo, sabe, muito mais para desgovernar esse país, para não cuidar do país e para vender ideia de puxa-saquismo do Trump. Sinceramente, eu acho que o Brasil não merecia o que o Brasil recebeu de presente nas eleições. Possivelmente, uma parte da sociedade brasileira tomada pelo ódio, tomada pelas mentiras, e eu digo sempre, sem querer agredir ninguém, sabe? A Rede Globo e outros meios de comunicação têm responsabilidade com o que aconteceu nesse país. Esse fato... Bom, mas vamos em frente. Ô João, informação sobre a indígena, a fala que deu uma entubada no Lula. A gente tem um trecho, veja, a fala da indígena, me foge o nome dela, da indígena, Tupinambá, né? 20 minutos de fala num evento, amigo, acredite, é maior que o discurso preparado pelo próprio presidente. É maior. Acredite, 20 minutos de fala no evento é muito tempo. E a mulher, essa senhora indígena, usou desses 20 minutos para tirar da nossa garganta aquele nó. Me disseram que eu só teria 3 minutos de fala. Luiz, filho de Lindu. O Brasil lida com a diversidade. Povo indígena é povo de oralidade. Não é com cronômetro. E para nós tupinambás, que por décadas e décadas não tivemos direito de falar, nem mostrar os nossos rostos, a nossa face, eu vos peço, nosso presidente, permite que eu faça essa quebra? Reiteramos nossa insatisfação com a postura colonizadora personificada pelo Estado brasileiro, através das autarquias representativas, que mais uma vez dilaceram nossos direitos originários. E muito mais que isso, fere profundamente o que mais prezamos, a nossa crença e a nossa fé. Nosso desejo, principalmente dos nossos anciãos, era que no desembarque do manto sagrado pudéssemos estar presentes para recebê-lo com os ritos honrosos merecidos, por se tratar de algo para nós de extrema importância espiritual e de identidade cultural. Porém, mais uma vez, as justificativas apresentadas não convenceram. São as seguintes: conservação da peça. Concordamos, porém, não nos termos apresentados.
tratativas de acordo com o MNRJ, Museu Nacional do Rio de Janeiro e o Museu da Dinamarca. Não sabemos quais acordos foram feitos. Faltou transparência. Políticos não foram esclarecidos e também não houve transparência. O manto sagrado esteve exposto recentemente no Museu do Ibirapuera, São Paulo. Mostra Redescobrimento, Brasil 500 anos. E, na ocasião, a Maltara Tupinambá e a Luísio Tupinambá foram convidados para fazer o reconhecimento da peça. Este foi um momento ímpar na história do povo, com a reconexão do manto e nossa ancestralidade, representada por a Maltara Tupinambá, nossa maior liderança anciã. Decidimos, portanto, fazer uma vigília que antecede a data do cerimonial, no caso antecedeu, saindo da Bahia até o Rio de Janeiro, conclamando todas as nações Tupinambá e demais nações indígenas, povo de quilombo, de terreiro, classe trabalhadora, movimento LGBTQIA+, aliados da sociedade civil brasileira, movimentos de luta pela terra e por moradia, movimentos de base comunitária, comunidades tradicionais, classe artística, demais aliados, simpatizantes e todos que se sentem Manifesto da vigília ao manto sagrado Tupinambá. Por um mundo melhor. Ao povo brasileiro, sociedade internacional, irmãs e irmãos. Nós, Tupinambá de Olivença, vivemos no território delimitado indígena Tupinambá de Olivença, único e contínuo, composto por 23 comunidades, nos municípios de Ilhéus, Una, Buerarema. Porém, ainda aguardando a vontade política desde 2009, para que seja assinada a portaria declaratória pelo presidente da República e ministro da Justiça. Incluídos e aterrorizados a juntarem-se conosco para cobrar nossos direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988. Nós somos violados há muito tempo, mas ultimamente o Estado e instituições patrimonialistas desencadearam uma retirada de direitos que afetam o todo, com atentados contra a dignidade e a manutenção da vida no planeta. Temos hoje o pior Congresso da história da República. Um judiciário egocêntrico e parcial. Um governo, senhor presidente, que nós entendemos o porquê, enfraquecido, acorrentado às alianças e conchavos para se manter no poder, e ainda uma quantidade considerável de veículos de imprensa que fazem um papel sujo para o sistema dominante. Não respeitam as leis, nem os tratados e convenções internacionais. Vivemos uma democracia distorcida. Para eles, somos beniagas, mas já são 524 anos de luta e resistência. Primeiro contra a invasão de Portugal, quando milhões dos nossos foram tombados, homens, mulheres e crianças. Nossas mulheres foram estupradas. Fomos os primeiros a experimentar a primeira guerra biológica do mundo, quando trouxeram roupas infectadas e nos vestiram. Fomos catequizados e escravizados, proibiram a nossa língua e a nossa crença, usurparam nosso território, nos declararam extintos.
roubaram nossos sagrados, mentiram sobre nós, distorceram e desqualificaram nossa história, nos colocaram à margem da sociedade, impediram de mostrar nossos rostos, encalaram nossas vozes por décadas e décadas, submeteram-nos à obediência de leis que não são nossas, desrespeitaram nosso direito originário, expoliando e explorando nosso território sagrado, nos deixando sem terra, sem comida, sem saúde e sem dignidade. Enfim, nos tiraram a nossa autonomia e implantaram um Estado egóico, com estruturas que oprimem. Ela, fazendo análise do discurso dela, eu enxergo que ela está falando sobre a perspectiva da extrema-esquerda. Porém, o que ela está referindo é o que nós, do centro e da direita, estamos passando. Então a história mudou. O opressor de ontem, o oprimido, virou o opressor. Ela não está se apercebendo, mas ela está dizendo tudo o que está acontecendo com a direita no Brasil, em termos de perseguição, de deslegitimação. Ela está falando a respeito dos fenômenos antigos do Brasil, do patrimonialismo, que são representados por alguns ministros que estão lá no STF e pelo Poder Judiciário, que se transformou nesse grande poder, como ela disse, vaidoso por um lado e patrimonialista por outro. E ela está falando que a grande vítima, ela pensando que a grande vítima disso é a esquerda, quando na verdade somos nós que somos vítimas de tudo isso. E a gente, olhando a expressão do Lula e a expressão da Janja, entende tudo. Agora, para concluir, o que é curioso, assim, tem uma expressão que as feministas gostam, que se chama mansturrupting, né? Elas criaram isso, do homem que quer, assim, ter esse papel de dominação e não deixar a mulher falar. Isso tem servido como um biombo. 2 por 3 eles usam, as feministas usam isso para querer se proteger. O que o Lula fez com ela depois é exatamente isso. Se fosse na Rússia do Stalin ou na China do Mao Tse-tung, certamente essa senhora já teria desaparecido. Mas ela vai desaparecer aqui no Brasil também, vocês podem ter certeza disso, porque esse pessoal não perdoa. Vão colocar ela num buraco bem fundo, bem escuro, para que ela seja cancelada. Olavo, quero te ouvir. Já na sequência, a deputada Júlia Zanata conosco. Pois não, Olavo? Na aparência, Lula putaço da vida. A Janja ali, ao invés de defender outra mulher, não, parece que também se revoltava, meneava a cabeça. Aí Lula responde em seguida: olha, eu sou o que mais faz pelos indígenas, eu sou o que mais faz pelo Brasil, pela Amazônia. O escambau. Matéria da Carta Capital: 1.040 indígenas mortos, 57 crianças de inanição, crianças morreram de gripe, indígenas foram assassinados em 2023, Lula. E o Brasil queima, Lula. Olhem isso, gente. Que notícia urgente. Dino cita emergência ambiental e autoriza crédito extraordinário para Lula. Aspas, vivenciamos um quadro fático, indutor de medidas excepcionais imediatas, fecham aspas, disse o ministro. O ministro do STF, Flávio Dino, liberou que o governo federal emita créditos extraordinários, fora da meta fiscal, até o fim do ano para combater os incêndios que atingem o país. De acordo com ele, as consequências negativas para a responsabilidade fiscal serão muito maiores se o fogo perdurar e destruir atividades produtivas. Aspas, pode-se dizer que as consequências negativas para a responsabilidade fiscal serão muito maiores devido à erosão das atividades produtivas vinculadas à área afetadas pelas queimadas e pela seca do que em decorrência da suspensão momentânea e apenas para esses últimos 4 meses do exercício financeiro de 2024 da regra 7ª do artigo 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal, fecham aspas, afirmou Flávio Dino, sempre ajudando o governo, né? E como não se fala em outra coisa a não ser nele, Pablo Marçal, acabou de sair uma pesquisa que traz ele nas alturas e, segundo ele, essa pesquisa da Veritá é a correta. Urgente, nova pesquisa põe Pablo Marçal isolado na liderança. Levantamento divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Veritá põe o empresário Pablo Marçal isolado na liderança das eleições em São Paulo. Na nova pesquisa, Marçal aparece liderando com 32,1% no levantamento estimulado. Guilherme Boulos, do PSOL, é o segundo colocado, com 26%. Já o atual prefeito Ricardo Nunes
aparece em terceiro com 18,1%. Na sequência, Tabata Amaral, 5,5%, e o apresentador José Luiz da Atena, 5,4%, e Maria Helena do Novo, com 3%. Da Atena, que protagonizou um dos episódios mais ridículos da política, está em terceiro, mas eu acredito que nem tem a possibilidade de ganhar. Mas o que eu queria saber de vocês, seguidores do nosso canal, quem vocês acham que vai ganhar? Se vocês acham que o Pablo Marçal vai ganhar, aqui como está em liderança na frente em primeiro turno, deixa aqui primeiro turno e de qual cidade vocês estão falando. E se você é de direita, conservador e apoiador de Bolsonaro, deixe seu like e se não é inscrito no canal, já se inscreve e vem fazer parte dessa família de direita você também. Muito obrigada a todos, até nosso próximo react!